Quero falar sobre o drama desta copeira lá do HC de Ribeirão Preto, que fez uma denúncia muito séria. Essa copeira teria sido vítima de racismo e também gordofobia pelo motorista de um ônibus do transporte público em Ribeirão Preto. O Guilherme Campos acompanha essa história de perto e agora, ao vivo, vai contar mais detalhes dessa história que, olha, Guilherme, realmente imaginar que nos dias de hoje nós ainda temos casos graves de racismo e também de gordofobia. Foi o que aconteceu com essa copeira, irmão? Conta pra gente. É o que disse essa copeira, viu, Valentim? Ela conversou com a gente agora há pouco. Ela é copeira da unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e isso aconteceu ontem, quando ela foi trabalhar. Então, Valentim, daqui a pouco você vai acompanhar a entrevista dessa mulher que tem 2 filhos e disse que é a terceira vez que passa por essa situação. Ela mora no bairro Simeone, aqui em Ribeirão Preto, e aí ontem, no início da manhã, saiu para trabalhar, ela andou alguns metros, ela foi até o ponto de ônibus, que fica perto da casa dela. Lá ela pegou um ônibus com destino ao centro da cidade. E aí, quando ela chegou no centro, ela esperou um outro ônibus com destino ao centro da cidade, ali no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E aí, quando o ônibus chegou, ela disse que se aproximou ali do motorista, foi até a porta da frente e disse bom dia e pediu para o motorista abrir a porta traseira do ônibus, para ela entrar pela parte de trás do ônibus, porque ela não consegue passar na roleta. E ela disse que ela entrou pela porta traseira e quando sentou no banco, o motorista foi até ela e passou a ofendê-la. Falou alguns palavrões para essa mulher. É claro que ela já entrou em desespero. Ela olhou para as pessoas que estavam por perto, mas ninguém quis entrar no meio. Ela contou isso para a gente. E aí depois acabou seguindo no ônibus e quando desceu, né, no local onde ela iria descer mesmo, ela já entrou em contato com o consórcio urbano, fez a denúncia, pegou, né, a placa do veículo, ela não sabe o nome do motorista, mas pegou a placa do veículo, o destino, né, do veículo, a linha que o veículo faz, e agora ela quer que esse motorista seja punido. Ela conta que não foi a primeira vez que isso acontece. Ela disse que já tentou passar pela roleta, quando até estava grávida e aí acabou se machucando, né? Não conseguiu passar e ela sempre entra pela porta traseira. Ela vai até o motorista, pede para o motorista abrir a porta traseira para entrar no ônibus. E dessa vez ela fez isso, mas o motorista, depois que ela sentou no banco, passou a ofendê-la. Vamos acompanhar então como foi essa entrevista. Ela dá detalhes, né, de como tudo aconteceu ontem de manhã no centro de Ribeirão Preto. Ela disse que foi vítima de racismo e gordofobia. Essa é a Nancy, de 42 anos. Ela trabalha como copeira na unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. A Nancy passou por uma situação muito triste. Ela saiu de casa e veio até esse ponto de ônibus que fica no bairro Simeone, em Ribeirão Preto, e entrou em um ônibus com destino ao centro da cidade. E foi lá onde tudo aconteceu. Nancy, conta pra gente como foi. Guilherme, eu chegando ali na Barão do Amazonas, lembrando a todos que é a terceira reincidência que acontece comigo como motorista de ônibus aqui na cidade. É a terceira vez que você passa por isso. É a terceira vez que eu chamo um jornal para tentar sensibilizar o Poder Judiciário para me ajudar. Não só me ajudar financeiramente, porque cabe recurso, mas me ajudar a continuar a ter esperança nesse país contra o racismo e contra a gordofobia. Então vamos lá, você ontem chegou no centro e aí o ônibus também apareceu para você ir até o seu trabalho. Sim, inclusive esse motorista já me levou algumas vezes. Eu, parada na porta traseira do ônibus, pedi para ele parar o ônibus para mim. Ele parou, mas não abriu a porta de trás. Eu fui até a porta da frente, o cumprimentei, Guilherme, bom dia. Por gentileza, o senhor pode abrir a porta de trás para mim?
Já ali eu já tive o primeiro contato um pouco anormal do que é a regra de se atender a população como motorista. Ele abriu, eu entrei, fui até a roleta, girei com a mão. Você girou para pagar, né? Você passou lá o cartão e girou a roleta. Pagar a minha passagem, como é a minha obrigação. Quando eu me sentei, ele olhou para mim e falou: sua negra, dessa forma, sua negra, sua gorda desgraçada, vai para os quintos dos infernos. Amanhã no meu ônibus você não entra pela porta de trás. Por que ele fez isso? Eu não sei, é gratuitamente. Você foi lá, pediu para ele, por favor, para ele abrir a porta traseira, falou bom dia. É 20 anos que eu venho sofrendo com consórcio pró-urbano de transporte de veículos de ônibus e motorista. E aí, depois que ele fez isso, qual foi a sua reação? O que você fez? Eu olhei para os passageiros, tinha 5 dentro, e esbocei para eles. Em algum momento vocês viram eu sendo mal educada? Porque se pedir, por gentileza, e dar um bom dia para o motorista, abrir a porta de trás, for falta de respeito, eu não sei mais o que é respeito nesse país, Guilherme. Os 5 passageiros viram e indignaram-se, mas eles não tomaram a minha briga, não. E aí você chegou a falar alguma coisa para esse motorista? Por que o senhor está fazendo isso comigo? Ele falou: pela sua falta de educação. Eu falei: em qual momento? A hora que você me indagou, por gentileza, me abre a porta de trás. Eu falei para ele: se isso é ser mal educada, eu não sei o que é ser educada nesse país. Nancy, e aí quando você chegou lá no HC, você já deu um jeito de ligar, né, para o consórcio pró-urbano para reclamar. Fiz a reclamação conforme o consórcio nos orienta e estou com o protocolo aqui. Já vai ser sancionado o boletim de ocorrência e eu vou procurar os meus direitos, porque eu não tenho carro, Guilherme. Eu dependo desse ônibus. E você não aguenta mais passar por isso? Não aguento mais passar por isso, cara. Como mãe, como cidadã brasileira, eu me sinto humilhada. É a terceira vez que você passa por isso. Como foram as outras vezes? As outras vezes, a primeira foi muito mais grotesca que essa. A primeira foram palavras de baixo escalão, de tal forma que passageiros tomou minha dor. A segunda vez também, sempre a gente indaga, abre a porta de trás. Eles olham na gente como se você tivesse uma doença incurável. Eles te olham como se você não tivesse dignidade. Isso eu já não aguento mais. Obrigado, Nancy. Então essa é a Nancy, está bastante emocionada com o que aconteceu, muito triste e com razão. E agora a gente vai entrar em contato com a prefeitura, com o consórcio pró-urbano, com a polícia, para saber o que pode ser feito diante dessa situação. A Nancy diz que foi vítima de racismo e gordofobia aqui em Ribeirão Preto. Valentim, e a gente tem aqui a nota do consórcio pró-urbano. Depois dessa reportagem, a nossa produção entrou em contato com o consórcio pró-urbano para saber o que o consórcio tem a dizer. O consórcio pró-urbano informou que vai chamar o motorista para esclarecer a reclamação, verificar se houve a ocorrência, bem como analisar as câmeras de segurança do veículo. Então o ônibus tem câmeras de segurança e aí essas imagens podem ajudar a explicar o que aconteceu, se realmente o motorista ofendeu essa passageira, de que forma isso aconteceu, como foi o momento em que ela pediu para o motorista abrir a porta traseira. Bom, e caso seja confirmada a reclamação, serão tomadas as medidas necessárias. O consórcio informou ainda que todos os motoristas são treinados para oferecer um bom atendimento aos passageiros, incluindo aqueles com necessidades especiais. Essa foi a nota, então, do consórcio pró-urbano em relação ao que aconteceu com a Nancy, que trabalha como copeira na unidade de emergência do Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão. Eu volto com você, Valentim. Olha, uma história completamente sem cabimento, né, desse motorista falar um negócio desse, né? Não tem cabimento. No mínimo, né? Por mais, ela poderia até ter sido, segundo ele, aí, olha, mal educada na hora de pedir para entrar no ônibus. Olha, poderia ter sido, né? Chegar, abre a porta de trás.
sem falar bom dia, sem pedir por favor, nem, e segundo ela, muito pelo contrário, ela, olha, por gentileza, bom dia, abre a porta que eu preciso entrar pela porta traseira, né? Mesmo que ela tivesse ofendido, o que você espera do funcionário dentro do ônibus, né, do consórcio pró-urbano? No mínimo, né, que ele abrisse a porta e, caso fosse ofendido, relatasse isso para a empresa. Não vai levantar e bater boca com a usuária do transporte público. Agora, no mínimo, deve ser investigado, como disse o pró-urbano, Guilherme Campos está aqui comigo, e tentar entender através das câmeras qual foi a dinâmica dessa discussão para, caso comprovada realmente essa denúncia gravíssima, né? Não só de racismo, mas também de gordofobia, mas principalmente, se comprovado isso, passar o caso para a polícia, que deve ser um caso de polícia, como lembrou muito bem o Guilherme Campos. Gui, muito obrigado pelas informações, vamos continuar acompanhando e qualquer nova atualização em relação a essa copeira, a gente vai atualizar com certeza aqui no Balanço Geral. Muito obrigado, Guilherme Campos, que volta ao vivo a qualquer momento com mais novidades desse e também de outros casos.